A verdade que a entrevista de desligamento revela e a maioria das empresas nem sabe que ela existe. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Opa, olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui no RH Academy. O vídeo de hoje, na minha opinião, ele tá bem legal para dizer o mínimo, porque ele junta dois temas muito interessantes. A gente vai entender como que um processo que acontece lá dentro do RH pode embasar boas decisões de gestão de empresa e de pessoas. Então a gente vai falar sobre entrevista de desligamento e como uma forma de mapear alguns problemas que podem ocorrer lá na liderança. Se é a sua primeira vez aqui no RH Academy, inscreva-se, ative as notificações para não perder nada, mas vamos lá para o conteúdo que é o que interessa aqui no RH Academy. Então, vamos lá, né? Quando a gente está falando de entrevista de desligamento, imagina a seguinte situação. Isso talvez até já tenha acontecido com você. Você tem boas pessoas que trabalham na sua empresa e, sem mais nem menos, um dia qualquer, uma ou algumas dessas excelentes pessoas que trabalham na sua empresa chegaram e pediram demissão. Você tem o RH que está bem estruturado, ele faz entrevista de desligamento e lá na entrevista de desligamento, essas pessoas relataram, olha, meu problema não é a empresa, meu problema não é o salário, não são os recursos, não são as ferramentas. O que me fez sair dessa empresa, eu pedir demissão, é que a minha liderança ela não é muito boa, ela não consegue performar, supervisiona demais o trabalho. Então aqui a gente já tem um bom indicador. Então agora quando você tem essa informação na mão, e vamos separar essa informação de pessoas que não gostam, literalmente, do líder, versus pessoas que percebem que o líder ele não é tão efetivo, não é tão eficiente. Tá? Vamos ter que separar isso aqui. Mas vamos imaginar o seguinte, e agora que você tem essa informação na mão, o que você faz com essa informação? Né? Qual é o caminho que você adota? Porque se você não faz nada, você corre risco de perder outras pessoas tão boas quanto essas que já saíram. Se você faz alguma coisa, você corre o risco, às vezes, até de perder um bom líder, uma pessoa que tem um bom potencial de liderança, mas que por qualquer razão não está performando muito bem na posição onde ela está. E é justamente com isso que eu pretendo te ajudar no vídeo de hoje. Até o final desse vídeo, você vai sair daqui com um entendimento, no mínimo, muito bom, a respeito do que a ciência mostra sobre rotatividade e liderança. Você vai entender quais são os 3 principais perfis de liderança que acabam fazendo com que mais gente boa peça para sair da sua empresa e também você vai ter um plano de 4 passos para transformar a entrevista de desligamento, que é um processo lá no RH, em mudança real, em fonte de dados para melhoria real aí na sua empresa. Então é muito importante que você fique até o final, porque no último bloco eu vou deixar, você vai aprender a sair da análise e transformar isso tudo em ações imediatamente após esse vídeo, tá bem? Mas vamos lá, vamos andar com o nosso conteúdo. O que a gente precisa entender quando nós estamos falando de rotatividade, não vou nem entrar na entrevista de desligamento, vou falar sobre rotatividade. É que a rotatividade, ela parece ser um problema, mas na verdade ela é um sintoma. Então, assim como uma doença, nós precisamos entender os sintomas para diagnosticar corretamente a doença, a rotatividade, na grande maioria das vezes, ela é um sintoma dentro da empresa. Ela é o resultado visível de alguma coisa que começou antes da rotatividade acontecer. E aqui eu estou falando já a rotatividade em termos gerais, que é tanto demissões quanto pedidos de demissões. Então, no ambiente onde as pessoas trabalham, a gente começa a perceber que alguns fatores que levam a pedido de demissão, eles acontecem meses antes, semanas antes. Né? Então a gente precisa entender isso, rotatividade é um sintoma. O que a ciência diz por trás de décadas de pesquisas? E tudo isso aqui, tudo não, né? A grande maioria das pesquisas elas apontam para um único lugar. E aqui eu quero mostrar para você quais são os estudos que eu estou utilizando para embasar o conteúdo desse vídeo. O primeiro estudo, ele é um estudo que foi publicado, deixa eu achar a data da publicação aqui. Ele foi publicado em 2018, se não me falha a memória, mas ele fala aqui sobre a relação entre diferentes estilos de liderança de enfermeiras, gestoras e enfermeiras e a intenção de rotatividade em hospitais. O segundo estudo ele vai falar sobre os determinantes e as consequências da rotatividade de enfermeiros. Isso é bem curioso, por sinal. Existem muitas pesquisas muito boas na área da enfermagem, na área da medicina, que tratam sobre comportamento, gestão, rotatividade e liderança. Isso é um dado bem interessante, no mínimo, para dizer isso. Tá? Então, nós temos aqui esse estudo de 2025
esse estudo de 2026 que fala, né, o que determina, ou seja, se fizer, vai acontecer, e quais são as consequências da rotatividade, no caso aqui, né, considerando enfermeiros. E a gente tem também um outro estudo que foi publicado em 2017, que ele fala sobre uma meta-análise, né, um estudo que analisou outros resultados de outros estudos, e ele vai investigar como que ocorre, quais são os antecedentes da rotatividade voluntária, ou seja, o que precede um pedido de demissão. Tá? Então, esses 3 estudos aqui, eles estão embasando o conteúdo que a gente vai ver daqui para frente nesse vídeo. Né? Então, o que essa ciência, né, essas pesquisas mostram para a gente? A pesquisa lá de 2017, que é esse estudo aqui, deixa eu colocar ele na ordem, esse estudo aqui, ele mostra para a gente que fatores organizacionais, como por exemplo, organizacionais que estão sob controle da empresa, tá? Porque a empresa influencia os seus gestores através da forma como ela organiza suas operações. Então, esses fatores organizacionais, o estilo gerencial das pessoas e suporte da liderança, eles têm um maior peso na decisão das pessoas pedirem demissão da sua empresa. Isso está acima da remuneração e da carga de trabalho. Então, olha só. Quando a empresa está bem estruturada, oferece recursos, os gestores conhecem ou têm um estilo gerencial adequado e ofertam suporte para suas equipes, isso reduz a possibilidade ou pedidos de demissão, tá? Rotatividade voluntária. O estudo de 2018, foi publicado em 2018, mas ele fala aqui de 2017, se não me engano, tá? Deixa eu colocar aqui. O que ele fala, né? Que essa meta-análise, ela identificou que a qualidade da liderança é um dos principais preditores, aqui ó, é um dos preditores mais robustos da rotatividade voluntária. Rotatividade voluntária é, eu gosto do meu trabalho, gosto do que faço, a empresa é bacana, mas eu não suporto mais essa liderança pela baixa qualidade, então por isso eu vou pedir demissão. E olha que curioso, né? Os pedidos de demissão, em grande maioria das vezes, eles são pedidos de demissão do líder. A pessoa pede demissão para não trabalhar mais com essa liderança e não para não trabalhar mais na empresa ou não para fazer a mesma coisa que ela já vem fazendo. Então é isso que esse estudo que foi publicado em 2018 mostra para a gente. E o estudo de 2025, que é esse estudo aqui, ele mostra que a liderança transformacional, isso é um estilo de liderança, a liderança ética e a liderança servidora, que são outros estilos de liderança, reduzem a intenção de saída. Então, uma liderança mais autoritária, uma liderança mais abusiva, aumenta a intenção de saída. Então, a gente tem claramente aqui quais são os comportamentos, os estilos e o que influencia na rotatividade sobre o óculos. Tá? Coloquei o óculos do estou olhando o perfil de liderança, estilo de gestão e como que isso vai se influenciar, vai impactar a rotatividade das empresas. Então a gente tem a mesma conclusão, escrita de formas diferentes, de certa forma, apresentada nesses 3 estudos. Então o que fica, tá, como mensagem até aqui? No nível da empresa, no nível organizacional, o estilo de liderança tem um maior peso do que o salário na rotatividade. Então, se o líder é capacitado, ele é eficaz, ele é eficiente, ele consegue reduzir rotatividade na empresa. Tá? E aí agora a gente vai entender quais são as 4 coisas que fazem alguém querer ficar numa empresa, ou seja, que evitam a rotatividade. Então, qual é o mecanismo por trás da retenção de pessoas na empresa? O primeiro mecanismo é que a gente precisa entender a relação entre o líder e liderado. Então, se essa relação está estabelecida, esses 4 mecanismos eles funcionam muito bem. O primeiro deles é reconhecimento, ou seja, as pessoas, querendo ou não, gostam de sentir que o trabalho é visto como algo que importa, gostam de ser reconhecidas pela qualidade do trabalho, pelo que elas vêm fazendo. O segundo item é o desenvolvimento, ou seja, as pessoas, de uma maneira geral, gostam de perceber que estão crescendo, que tem espaço para crescer, que tem oportunidade de desenvolvimento e de treinamento. O terceiro item listado nos estudos é a segurança psicológica. Então aqui é a percepção que a pessoa tem de como e quando ela pode se expressar, discordar, eventualmente apontar problemas sem medo de uma represária, de retaliação, nem nada do tipo. É simplesmente assim, o quão seguro eu me sinto para contribuir com orientações, com sugestões para a empresa e para a melhoria do ambiente de trabalho.
E por fim, o item número 4 é um critério de justiça. O que isso quer dizer no dia a dia das empresas? São critérios claros e regras que valem para todos, para contratação, para promoção, para avaliação de desempenho, para uma série de questões que envolvem aí o óculos da gestão das pessoas. Então, quando a gente tem reconhecimento, desenvolvimento, segurança psicológica e justiça, a gente evita a rotatividade, ou seja, a gente aumenta a retenção das pessoas dentro da empresa. E agora, o que a gente vai ver a partir daqui nesse vídeo é quais são os 3 perfis que eles de liderança, né, perfis de liderança, que eles não são vilões, mas eles influenciam, eles afetam a rotatividade das empresas. Então, se você tem algum líder aí na sua empresa que ele adota esses comportamentos que eu vou mostrar para você logo na sequência, grandes chances de que você tenha uma rotatividade acima daquela rotatividade que você poderia ter se investisse, por exemplo, no desenvolvimento e na capacitação das lideranças. Então, o que a gente vai ver aqui, tá? Quais são os 3 perfis que mais geram saída, que mais geram rotatividade, de novo, com base nos estudos que a gente utilizou para escrever o roteiro desse vídeo. O primeiro perfil é o líder ausente. O que isso quer dizer? Ele é um líder que ele está lá fisicamente, ele está presente no local de trabalho, mas ele está distante da gestão, ele não se envolve com as atividades de gestão. Então, ele não vai se envolver com atividades de feedback, ele não vai realizar acompanhamento, ele não vai verificar se as pessoas estão fazendo o trabalho, se elas precisam de algum recurso, se elas precisam de algum auxílio. Esse líder gera uma saída, uma rotatividade, simplesmente pela indiferença que ele tem, pela atitude dele. Ele está ali, ele trabalha no dia dele, mas ele não faz a gestão e nem a liderança da equipe. Isso gera um desengajamento, digamos assim, e as pessoas pedem para sair. Tá? O perfil número 2 é o líder controlador. Então, quais são as características desse perfil de liderança? Ele é um líder que, na grande maioria das vezes, ele não delega tarefas. Ele, na grande maioria das vezes, questiona cada decisão que a equipe fez, ele não delega, não treina e quando as pessoas tomam uma decisão, ele questiona toda vez a decisão dessas pessoas e por isso ele acaba asfixiando o time. As pessoas nunca sabem o que fazer e se o que estão fazendo é o que deveria estar sendo feito. Então, nesse caso aqui, qual é a consequência gerada nas equipes a partir desse perfil de liderança? É que as pessoas mais competentes da sua empresa são as que vão sair primeiro. Então, sabe aquela pessoa que é um técnico muito bom, comprometido, ele tem uma alta capacidade técnica, expertise, ele faz um trabalho muito bom? É esse cara que vai sair primeiro quando ele está sendo liderado por um líder com esse perfil de líder controlador. O perfil número 3 é o líder inconsistente. O que isso quer dizer, né? Ele muda de critérios a toda hora. Ele muda de humor e de expectativas a todo momento. Isso aqui é curioso porque, de uma maneira geral, tá? O ser humano gosta muito de previsibilidade. Ele gosta muito de saber o que tende a acontecer, em que ambiente ele está. A gente gosta de familiaridade. Tá? As coisas no mesmo lugar fazem com que a gente se sinta mais seguro, mais amparado, do ponto de vista evolutivo. Tá? Não estou nem considerando o ambiente de trabalho. E quando a gente tem uma liderança que ela é inconsistente, toda hora ela muda o critério. O humor desse líder oscila demais. Se o meu time perdeu, amanhã o problema é de quem está trabalhando comigo, não é meu, entendeu? Isso gera uma dificuldade das pessoas em saber lidar com esses comportamentos. E aqui o que acontece é que a saída das pessoas, né, os pedidos de demissão, eles ocorrem pela falta de segurança. Porque a pessoa chega para trabalhar, ela nunca sabe o que vai acontecer no trabalho. Ela nunca sabe se essa liderança vai cumprir o critério que disse ontem ou vai criar um critério novo, e por isso todo o trabalho que foi feito de ontem para hoje vai ser jogado fora. Então aqui as pessoas não sabem o que acontece. Simples assim, e isso gera uma rotatividade. Então quando a gente tem, ou se você tem, algum desses perfis de liderança aí na sua empresa, ou mesmo todos, recomendo que você observe muito bem o que está acontecendo, porque, de novo, você pode ter uma rotatividade acima da necessária, acima da média, por conta da atuação da liderança. E agora o que a gente vai ver aqui, né, é o que a gente faz agora com essas informações que nós vimos até aqui. E eu vou te mostrar quatro passos práticos para você fazer um diagnóstico e tomar boas ações de resolução desses problemas aí na sua empresa. E o passo número 1 é não trate
esse fenômeno, né, isso que está acontecendo de uma maneira isolada. Então, você pode ter um problema isolado, e aí se esse for um problema isolado, né, se for um único líder aí na sua empresa, aí a gente tem um caminho para resolver com esse único líder. Mas o ponto aqui é, vamos assumir que esse não seja um problema isolado. Então, o seu trabalho vai ser pesquisar e identificar se existe um padrão de comportamento em todos os líderes aí na sua empresa. E você pode fazer isso observando o trabalho das lideranças ou pode fazer isso também conversando com as pessoas que estão nas equipes desses líderes. Então, outras pessoas provavelmente viveram ou vivem a mesma situação, o mesmo problema em áreas diferentes da sua empresa. É para isso que serve, por exemplo, a entrevista de desligamento, que é um processo lá do RH. A entrevista de desligamento ela tem valor à medida que a gente vai tendo dados históricos e que a gente consegue identificar um padrão ao longo do tempo. Quando a gente observa esse padrão ao longo do tempo, você consegue tomar decisões de capacitação, desenvolvimento, qualquer outra decisão de gestão muito mais inteligente, com muito mais segurança. Então, o passo número 1 não trata isso como um exemplo, como um caso isolado. O passo número 2 vamos separar o diagnóstico da solução. Da mesma forma que a gente vai fazer algum exame no médico e o médico pede alguns ou vários exames para diagnosticar corretamente a nossa doença, se é que a gente tem alguma coisa, a gente precisa adotar essa mesma mentalidade aqui. E o que eu quero dizer com isso? A tendência, quando a gente vê um problema, é que a gente já queira resolver esse problema. Então a gente parte de esse é o problema, essa é a solução, então eu vou resolver. Eu quero que você dê uma parada antes de ir para a ação que você separe o diagnóstico da solução. Então aqui o que você vai fazer é entender quais são de fato as causas antes de definir o que você vai mudar. Porque você pode ter causas diferentes para o mesmo problema. No vídeo nós estamos abordando a partir da ótica da liderança, mas pode ser que as pessoas estejam pedindo demissão da sua empresa porque elas não têm recurso para trabalhar. Simples assim. Então o problema não é o líder, o problema é a falta de recurso. Tá? Então é isso que a gente faz nesse passo número 2. O passo número 3 se você identificar que de fato o diagnóstico, o problema está no líder ou nas lideranças, aí você vai ter que conversar com essa pessoa ou com essas pessoas. Toma cuidado, mas converse com essas pessoas, mostre qual é o comportamento que elas estão adotando e por que esse comportamento não está funcionando muito bem nem para elas e nem para a empresa. E aqui, o principal ponto aqui, o principal princípio é a gente ir pela linha do desenvolvimento e não da punição. Porque normalmente as pessoas esperam uma punição nesse tipo de situação. Então, quando a gente oferta ferramenta, desenvolvimento, método, conteúdo para que elas saibam lidar com os problemas que elas têm de uma forma muito melhor, muito mais inteligente, a gente começa a resolver o problema na causa raiz e não simplesmente no achismo. E o passo número 4, agora que você tem todas essas informações, faz sentido sim você começar a olhar para um desenvolvimento mais estruturado. Então, sem um processo estruturado, o problema que você tem de rotatividade que está associado com o comportamento de liderança, ele vai voltar daqui 3 meses e daqui 6 meses. Quando você olha para uma estrutura de capacitação de liderança, você começa a eliminar o problema de uma vez por todas. Então, esse aqui é o caminho que a gente faz da entrevista de desligamento, que é um processo de RH, até a geração de resultados, partindo do princípio que o problema seja capacitação da liderança, tá bem? Então, essa é a linha do tempo, esse é o diagnóstico que eu sugiro que você faça aí na sua empresa, tá bem? Então, o que fica desse vídeo aqui? Entrevista de desligamento ela é uma ferramenta de diagnóstico da resolução, uma ferramenta de diagnóstico de liderança e de processo de uma forma geral aí na sua empresa. Então, o tratamento que você vai dar para os resultados desse diagnóstico é o que muda tudo o que vai acontecer nos próximos 6 meses ou no próximo ciclo de trabalho que você está mapeando aí para a sua empresa. E se você precisar de ajuda para desenvolver líderes aí na sua empresa, aqui embaixo a gente tem um link para você conhecer o nosso programa de desenvolvimento de lideranças aqui da RH Academy. Ele foi pensado para capacitar, desenvolver líderes com um fundamento científico, com método, com ferramentas e principalmente com aplicação prática para a geração de resultados aí na sua empresa.
Agora, se você não precisa de ajuda com o desenvolvimento de lideranças, mas você gostaria de conhecer a Elevos Gestão de Pessoas, que é a nossa plataforma de gestão de pessoas aqui na RH Academy, o link vai estar aqui embaixo também para você acessar, conhecer a ferramenta. E se você tiver interesse, você pode agendar uma reunião conosco e a gente vai te apresentar ela e todas as possibilidades que você tem ao usar a Elevos, tá bem? Então, todos os links estão aqui na descrição. Se você precisar de ajuda, clica, acessa, entre em contato conosco. E a gente vai te chamar para marcar uma breve conversa online e entender melhor as suas necessidades, tá bem? Bom, era isso para esse breve vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo conteúdo. Até mais. Tchau.